Hoje é a nossa terceira aula e hoje o assunto da aula é a norma IEC 61131, a terceira parte, onde a gente aborda as linguagens de programação voltadas para o CLP e o que especifica essa norma, quais as linguagens de programação que a gente encontra nessa norma. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas linguagens de programação. No final, eu tenho um exemplo para trabalhar com vocês aqui e vou abrir para vocês alguns exemplos de resolução nas diferentes linguagens de programação lá no CodeSys, para vocês visualizarem mesmo, né, essa parte ali da programação lá no ambiente, tá? Como que é caracterizado, como que é a carinha, digamos assim, né, visualmente falando, das linguagens de programação. Um exemplo simples, mas para que vocês possam entender, né, e é claro ali o programa que vocês vão desenvolver, a lógica que vocês vão desenvolver, conforme a complexidade da aplicação, né, a programação ela vai ficando mais complexa também. Só olhando aqui o chat rapidinho, pessoal, eu vi que o Edson ele falou que ele tem um software de outro fabricante de CLP, se pode utilizar ele para fazer as atividades. Essa resposta fica para o Edson e também para os demais. Pessoal, se não estiver especificando na atividade qual software vocês devem utilizar, vocês podem utilizar o software da preferência de vocês. Isso eu deixo bem claro no vídeo de explicação das atividades, certo? Porém, na atividade, principalmente, né, especialmente falando da etapa 2, da atividade mapa de vocês, onde é solicitado para desenvolver no Zélio Soft, tem que ser no Zélio, beleza? Isso porque a etapa 2 da atividade envolve ali a questão prática também, que vocês vão estar realizando no laboratório, no LPI do Polo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais ao final aqui da nossa aula, tá? Vou dar um recado para vocês sobre isso. Então, para que seja compatível com o que vocês vão praticar lá no Polo, vocês têm que fazer no Zélio, tá? Se não estiver especificando na atividade, se não estiver solicitando que seja no Zélio ou que seja no CodeSys, aí fica na preferência de vocês. Mas se estiver especificando, respeite o que está sendo solicitado para não correr o risco ali de ter atividade anulada, beleza? Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer, então, uma análise geral, entender um pouquinho sobre essa questão das linguagens de programação, sobre a norma IEC 61131 na terceira parte, e aí nós falaremos um pouquinho de cada uma das linguagens de programação para CLP que essa norma nos traz, tá? Então, a gente vai ter oportunidades na semana 5 e na semana 7 dessa disciplina de aprofundar um pouquinho mais em duas linguagens específicas. Na semana 5, a linguagem Ladder, e na semana 7, a linguagem SFC, tá? Mas hoje a gente vai ter ali uma abordagem mais geral sobre essas linguagens de programação. Vou trazer os exemplos para vocês aqui também, para que a gente comece, né, a ter já essa visualização ali, né, de como que são as linguagens de programação, para vocês já irem identificando qual vocês têm mais familiaridade ou menos, para já ir treinando também ali, aplicando nas atividades de vocês. Então, para começar, a gente tem aqui, né, uma definição lá no livro do Frank, que ele fala que uma linguagem de programação pode ser definida como conjunto padronizado de instruções que um sistema computacional é capaz de reconhecer. Então, com base nessa definição, programar significa fornecer uma série de instruções a um sistema computacional de forma que este seja capaz de comportar-se deterministicamente. Quando a gente fala desse comportamento, né, de determinístico, se comportar deterministicamente, a gente quer dizer que, então, esse sistema ele vai ser composto por entradas que serão conhecidas, do qual a gente vai ter um resultado único ali de um conjunto de saídas. Então, esse programa ele vai ser executado ali de forma automática, né? Então, ele vai executar ali de forma automática as decisões de controle em função do estado atual das entradas e das saídas do sistema num dado instante. Então, a linguagem de programação, ela serve ali, né, para padronizar esse conjunto ali de instruções, né, e também de como que esse sistema ele deve operar, ou seja, ele vai ter ali entradas conhecidas, ele vai ter saídas esperadas, né? Então, com base ali nesse padrão ali, né, dessas instruções, é que ele vai trazer para a gente as saídas de acordo com
as entradas. Então, diferente do que acontece na programação de computadores, simplesmente, quando é desenvolvido um software, quando é desenvolvido um aplicativo apenas para o computador, onde a interação física acontece através do mouse, do teclado, de displays, de outros elementos que a gente tenha conectado às entradas do nosso computador, a programação dos CLPs, ela gera resultados que podem ser avaliados fisicamente, assim como é o caso de uma eletroválvula pneumática, de um motor elétrico, de um cilindro atuador, por exemplo. Então, quando a gente conhece os dispositivos conectados, a gente precisa conhecer também, além de conhecer os dispositivos que nós temos conectados ali no nosso CLP, é fundamental também a gente conhecer a sequência de acionamento ou os requisitos ali do processo a ser controlado. Isso a gente pode até fazer uma analogia com a programação do computador, por exemplo. Então, se a gente está falando ali da programação do computador, a gente pega o nosso mouse, a gente tem ali o teclado, a gente quer procurar um arquivo, por exemplo, a gente sabe ali no computador, né, ou deveria saber qual a pasta que a gente vai buscar, se a gente vai digitar um texto ali, enfim. Então, a gente conhece, além de conhecer esses elementos que nós temos na entrada, a gente conhece também os processos que a gente vai realizar no computador. Quando a gente fala da programação do CLP, a gente tem que pensar nisso também, que além de conhecer esses dispositivos que nós teremos conectados tanto na entrada como na saída, a gente precisa conhecer também a sequência de acionamento, porque não basta simplesmente a gente acionar. Existe uma sequência de acordo com a aplicação, de acordo com os requisitos do processo, que precisam ser respeitados, né? Que devem ali estar contidos na lógica de programação, para que aí sim esse CLP ele possa controlar essa aplicação de forma adequada, de acordo com o que se espera ali daquele processo. Então, buscando atender aos diversos segmentos da indústria, inclusive atender os usuários, a norma IEC 61131, na terceira parte, especifica sintática e semanticamente as linguagens de programação para CLPs. Quando a gente fala de sintaxe, a gente está falando do conjunto de regras que definem a forma de linguagem, ou seja, como que as sentenças ali, elas podem ser formadas como sequências de componentes básicos. Então, é a forma que serão ali organizados nessa sequência ali das instruções. A semântica ela é responsável por realizar a análise do significado das instruções e das unidades do programa. Dentre as linguagens especificadas na norma, nós temos duas linguagens textuais, entre elas lista de instruções e texto estruturado, e as outras três linguagens que a norma nos traz, elas são linguagens gráficas, onde nós temos a linguagem diagrama ladder, diagrama de blocos de funções e gráfico de função sequencial. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre cada uma dessas linguagens. Começando a falar sobre a lista de instruções, ela é uma linguagem de programação semelhante à linguagem do código assembly. O assembly ele é uma linguagem de programação que é utilizado, por exemplo, na programação de microcontroladores. Ela não é uma linguagem assim muito, digamos assim, didática, né? Ela tem ali uma sequência ali para ser executada, enfim. Quem já trabalhou com assembly sabe. E essa linguagem da lista de instruções, ela é caracterizada por instruções que possuem um operador, que o operador é como quem vai dar a instrução, né? Ou seja, quem vai estar dando aquele comando ali dentro do programa. E dependendo do tipo de operação, nós temos um ou mais operandos, né? Ou seja, os operandos são quem irão receber ali aquele comando do operador. A gente pode colocar dessa forma para ficar mais simples de entender. E aí nós temos algumas regrinhas para a elaboração de um programa em lista de instruções. Primeiro, cada instrução deve começar em uma nova linha, então a gente não pode ter uma sequência ali de instruções em uma mesma linha, então cada instrução que vai ser dada ali para cada operador tem que ser uma nova linha, então o programa ele vai ficando ali bem extenso. Cada instrução pode ser precedida por um rótulo, então os rótulos eles são usados como operandos por algumas instruções, como os saltos, por exemplo. Uma instrução é composta por operador e operandos, né, ou seja, quem vai dar o comando e quem vai receber os comandos, lembrando que
Se a gente está falando de instrução, nós teremos um operador. Já operandos, dependendo da aplicação, ali a gente pode ter mais que um operando em uma mesma instrução. O operador pode ou não incluir um modificador, então os modificadores eles podem ser usados para alterar as instruções da linguagem. Caso seja necessário incluir mais de um operando, eles devem ser separados por vírgulas. Se necessário incluir comentários, esses devem ser o último elemento da linha, então não dá para colocar um operando, colocar ali um comentário e depois uma vírgula e outro operando, não, então aí o comentário tem que ser no final da linha. Podem ser inseridas linhas em branco entre as instruções e é permitido inserir comentários em linhas sem instruções. A linguagem lista de instruções, ela é recomendada para aplicações na resolução de problemas simples e pequenos, então ela é mais adequada para CLPs de pequeno porte. Essa linguagem ela já é considerada uma linguagem ultrapassada. Ela não é tão prática assim, ela não é tão didática assim de estar desenvolvendo. Ela tem várias regrinhas ali para poder fazer funcionar, e ela é considerada uma linguagem ultrapassada, não tem muita adesão. Então, por esses motivos, ela não vai mais fazer parte. Na próxima atualização da norma, da IEC 6131, ela já não vai mais vir ali como uma das linguagens padronizadas para programação de CLPs, tá? O que acontece? No CodeSys, por exemplo, no CodeSys nós temos as outras 4 linguagens de programação que a norma ela nos traz ali, né? Texto estruturado, diagrama de blocos, linguagem ladder e SFC. E não traz a lista de instruções, justamente porque ela é considerada uma linguagem mais ultrapassada, que não é muito utilizada, e também para resolução de problemas mais simples, de aplicações ali em CLPs de pequeno porte, tá? Então, já adianto para vocês que aqui na nossa disciplina a gente não vai trabalhar ali, né, com essa linguagem, com exemplos ou com atividades que envolvam essa linguagem, porque realmente, assim, ela não é muito prática, ela não é muito didática, então é mais para questão de conhecimento de vocês, e é claro, né, quem tiver interesse, quem for da programação aí, que tem interesse, né, de se aprofundar, de conhecer uma nova linguagem, ela ainda, né, é uma linguagem ali voltada para programação de CLPs também, mas aqui na disciplina eu já adianto para vocês que a gente não vai estar trabalhando com ela, tá? A segunda linguagem aqui que a norma nos traz também é textual, que é texto estruturado, e ela é baseada em conceitos de linguagem de programação convencionais, né, como linguagem Pascal, linguagem C, e ela foi desenvolvida para facilitar a programação de sistemas de controle industrial. Então, para as pessoas ali, né, para os programadores que já têm mais familiaridade com linguagens de programação textuais, acaba tendo mais facilidade para vir para esse lado aqui do texto estruturado. Nessa linguagem de programação, podem ser utilizados dados básicos, né, como booleano, inteiro, número real, e também permite a utilização de dados personalizados. Então, é uma linguagem bem robusta ali para estar sendo utilizada na programação de CLPs. Essa linguagem utiliza instruções condicionais e também instruções de iterações. E além das instruções, ela também inclui uma variedade de operadores, conforme a gente tem nessa tabela a seguir aqui. Então, de fato, né, a linguagem texto estruturada é uma linguagem bem robusta mesmo, ela tem bastante recurso, e como eu falei, para os programadores ali, já vindo da linguagem Pascal, da linguagem C, de linguagens, digamos assim, mais tradicionais de programação, né, com essa característica mais textual, então acaba que tem uma familiaridade maior, né? E como eu falei para vocês, acho que foi na primeira aula mesmo que eu comentei com vocês sobre isso. Quando vai ser desenvolvida ali uma aplicação, quando vai ser programada ali uma lógica, né, para um CLP, geralmente ali para aplicações de grande porte, não é uma pessoa que fica responsável apenas por desenvolver. Então, geralmente esse programa ele é particionado, né? Então, vários programadores eles ficam responsáveis ali por algumas partes do programa. E aí, claro, né, fica a critério ali da empresa, né, que está desenvolvendo essa questão das linguagens que vai utilizar. Mas não necessariamente que um programa ele precisa ser inteiro desenvolvido em uma única linguagem de programação. Então, os ambientes de programação, né,
como o CodeSys, por exemplo, os outros eu acredito que também, mas um exemplo do CodeSys, né, que é o que a gente vai utilizar, é possível fazer ali, por exemplo, cada parte ali do programa em uma das linguagens, né? Então fica meio que a critério ali do programador, desde que a empresa desenvolvedora ali aceite, né? Mas fica a critério do programador qual linguagem ele prefere utilizar, ou se tem algum trecho ali, né, que uma aplicação mais complexa ele fique mais fácil de fazer em texto estruturado e depois continuar ali em outra linguagem, isso é possível também. Então, utilizando essas linguagens padronizadas aqui, digamos assim, né, tem essa flexibilidade também na hora de desenvolver a programação das lógicas no CLP. Nós temos também o diagrama ladder, que é uma linguagem gráfica que foi criada com base na lógica relés e contatos elétricos para a realização de circuitos de comandos e acionamentos. A linguagem ladder é uma das linguagens mais populares na programação de CLPs, justamente porque ela foi desenvolvida especificamente para essa finalidade, né? Ou seja, eu já falei para vocês, né? Quando o CLP foi criado, a mão de obra que se tinha, né? Quando o CLP ele foi desenvolvido, foi inventado ali, lá entre as décadas de 60 e 70, a mão de obra que se tinha ali nos processos de automação, que até então era lógica relé, deveria ser aproveitada ali naquele momento, né, também para essa tecnologia que estava surgindo, ou seja, para a tecnologia dos CLPs. E uma forma encontrada para aproveitar essa mão de obra, né, do pessoal que já tinha bastante conhecimento na leitura de diagramas elétricos, diagramas de acionamento, foi criar essa linguagem de programação específica, né, voltada para isso, para que as pessoas elas conseguissem fazer tivessem, né, essa assimilação ali, digamos assim, né, fazendo essa proximidade entre os diagramas de acionamentos elétricos ali e essa linguagem de programação. Então, era uma forma, né, de aproveitar aquele conhecimento que o pessoal já tinha, mas trazendo isso, né, para o mundo digital, digamos assim, né, para essa parte de programação de CLPs. Então, a linguagem ladder, ela foi especificamente desenvolvida, né, para programação de CLPs. E quando, né, como eu falei para vocês, quando essa linguagem foi criada, ela, então, possibilitou uma rápida adaptação, né, dos técnicos ali, do pessoal que já estava envolvido, justamente, né, devido à semelhança com os diagramas, né, então isso facilitou a continuidade do trabalho ali, né, para que esses profissionais pudessem, então, elaborar outras lógicas ali, né, outros comandos, permitindo ali o mesmo raciocínio lógico que eles já tinham, né, frente ali os diagramas que eles já eram habituados. A linguagem ladder utiliza símbolos padronizados que permitem uma fácil visualização do estado dos elementos, e os elementos básicos são contatos e bobinas que possuem uma relação direta com os símbolos elétricos, né? Então, aqui a gente tem esse exemplo do material de estudo de vocês, né? Inclusive, fazendo essa comparação, né? Entre o contato aberto, entre o contato fechado, né? Então, aqui, simbologia elétrica e aqui na simbologia ladder. As bobinas também a gente tem. Então, é fácil ali de fazer essa assimilação, né, com esses símbolos, com esses elementos gráficos. É claro, pessoal, que de um software de programação, de um ambiente de programação para outro, a gente pode ter uma pequena variação ali na estética desses símbolos, certo? Mas não necessariamente que eles vão ser muito diferentes ali de um ambiente para o outro. Isso porque esses símbolos, eles são padronizados. Então, a gente pode ter ali uma pequena variação na estética de acordo ali com que cada ambiente de programação utiliza ali, mas o símbolo em si, ele é fácil de identificar porque ele é bem parecido ali, né, justamente por ser padronizado. E a função principal de um programa em linguagem ladder é controlar o acionamento de saídas dependendo da combinação lógica dos contatos de entrada. A ideia é representar graficamente um fluxo, como se fosse uma eletricidade virtual, entre duas barras verticais. Então, aqui a gente tem como se fosse o nosso polo positivo, e aqui a gente tem como se fosse o nosso polo negativo. Então, o objetivo é fazer com que essa eletricidade virtual, digamos assim, né, como se a gente pudesse enxergar isso nesse sentido, sempre da barra da esquerda para a barra da direita.
Então, vocês vão ver lá nos ambientes de programação que a gente vai trabalhar, que sempre a gente vai começar ali a lógica, né, nesse sentido. Então, primeiro colocando aqui os elementos de contato, contatos de temporizadores, se for o caso, e por último aqui, mais à direita, as bobinas, certo? Então, sempre seguindo aqui como se fosse esse fluxo de energia que a gente tem, certo? Então, esse é o objetivo, basicamente. Como eu falei para vocês, na semana 5 a gente vai ter oportunidade ali de conhecer um pouquinho mais, de falar um pouquinho mais, de forma mais específica sobre esses símbolos utilizados, sobre questão de bobinas, repetição de contatos, enfim, tá? Mas isso lá na semana 5 a gente dá uma aprofundada. A princípio, né, só para a gente conhecer um pouquinho mais aqui nessa unidade sobre a linguagem LED. Falando um pouquinho sobre o diagrama de blocos de funções, é uma linguagem gráfica também, cujos elementos são expressos por blocos interligados, semelhantes aos blocos utilizados em eletrônica digital. Então, cada bloco pode ser configurado e programado para realizar tarefas específicas, e as conexões entre os blocos determinam o fluxo de dados e controle dentro do sistema. Nessa linguagem de programação, é possível criar blocos de funções mais complexas a partir de outros menores e mais simples. Então, isso permite um desenvolvimento hierárquico e modular do programa. Então, nós temos ali alguns blocos padrões, né, dentro dos ambientes de programação, blocos ali com funções simples, como, por exemplo, função AND, função OR, operações ali matemáticas, né, então soma, multiplicação ali que a gente tem. E ao utilizar esses blocos mais simples, nós podemos, então, criar um bloco maior ali, né, com funções mais complexas, né? Então, esse bloco, né, maior ali, com função mais complexa, iria receber as entradas, né, e lá no final fazer essa tratativa para obter a saída de acordo com a lógica elaborada utilizando esses blocos. Aqui eu não trouxe nenhuma figura representando, mas como eu falei, tem alguns exemplos que eu vou trazer para vocês aqui mais no final, e daí eu abro para vocês já vão ter essa noção da carinha ali de como que é essa linguagem. Mas é claro, lá no material de estudo de vocês têm também. E uma das vantagens dessa linguagem de programação é que ela permite uma representação visual clara e intuitiva do sistema de controle, facilitando a compreensão do código. Então, a gente tem ali esse arranjo, né, de blocos, onde a gente consegue ir identificando, né, o que cada bloco vai fazendo, qual que é a função de cada bloco. E isso ajuda a entender o funcionamento do programa, né? Então, ele traz essa representação visual ali de uma forma clara, intuitiva, e para algumas pessoas, né, é um bom caminho ali para fazer a programação, porque isso acaba facilitando no entendimento ali, a partir do momento que você entende, né, qual a função de cada um daqueles blocos, o que cada bloco está fazendo, e aí isso facilita no entendimento. E por último, aqui a última linguagem que a gente vai falar hoje é o gráfico de função sequencial, o famoso SFC. Essa é uma linguagem gráfica que permite a descrição de ações sequenciais, paralelas e alternativas existentes em uma aplicação de controle. Segundo a norma IEC 61131, as subdivisões de um programa na linguagem SFC podem ser programadas independentemente, utilizando qualquer uma das outras 4 linguagens disponibilizadas. Então, a linguagem SFC, além de ser uma linguagem de programação, ela também pode ser uma forma ali de utilizar para particionar a nossa lógica, o nosso programa, em etapas, né? Então, o próprio diagrama ali, ele é dividido em etapas, sendo que, se a gente quiser utilizar o SFC como uma forma de organizar o nosso programa, cada etapa a gente vai ter algo acontecendo, ou seja, a gente consegue colocar dentro de cada etapa como se fosse uma sublógica do que a gente quer naquele momento no programa. E aí, a programação dessa etapa em específico pode ser feita em qualquer uma das outras linguagens de programação. Então, no final, né, a gente vai ter uma visualização, podemos dizer assim, né, a gente pode utilizar nesse sentido, de ter uma visualização macro ali de tudo que acontece no nosso programa, das etapas do nosso programa, onde cada etapa ali é como se tivesse um programa menorzinho ali do que vai acontecer em cada uma das etapas. Então, isso também facilita, né, na hora de fazer a organização do programa e na hora também da gente entender
como a gente viu lá no começo, né, que além de conhecer os elementos que a gente tem ali na nossa lógica, no nosso processo, conhecer também a ordem de acionamento de cada um. Então, a gente precisa ter essa sequência correta ali para ter o funcionamento correto do nosso programa. E os elementos da linguagem SFC fornecem meios de particionar um programa criado por um CLP em um conjunto de etapas e transições interconectadas por links. Então, após definidas as etapas, cada uma delas pode ser trabalhada separadamente, como eu falei para vocês, inclusive com a utilização de diferentes linguagens. E isso amplia as opções dos programadores, porque, como eu falei, muitas vezes não vai ser um programador responsável por um projeto todo. Muitas vezes um programador ele vai ficar responsável por apenas uma etapa do programa. E aí, na etapa dele, ele, né, pode ter essa liberdade de utilizar ali qual a linguagem ele preferir, né, ou no caso, né, se for especificado ali com a linguagem que ele deve trabalhar. O Petruzela, né, que é um material de referência aqui que eu utilizo aqui na nossa disciplina, ele afirma que as etapas possuem ações e as transições associadas a essas ações possuem condições lógicas associadas, as quais conduzem à execução do fluxo do programa a partir de uma etapa atual para uma etapa posterior. Então, o que a gente tem aqui nessa representação? Aqui é a carinha de uma lógica em SFC. Claro, né, bem simplesinha, com poucas etapas ali. Sempre a gente vai ter aqui uma etapa inicial, e aí nós teremos as nossas transições. As transições, elas são esses tracinhos horizontais aqui, onde nós teremos condições lógicas associadas, ou seja, aqui nesse caso, né, está afirmando que é verdadeiro, ou a gente pode ter uma temporização, ou a gente pode ter uma condição ali do acionamento de uma determinada entrada, e aí conforme essas transições, essas condições lógicas das transições, elas forem verdadeiras, nosso programa vai avançando. Então, nesse caso aqui, a gente iria para a etapa 0 aqui, para o step 0, onde nós temos ações aqui relacionadas nessa etapa. Nesse caso aqui, a gente tem uma divisão, né? Ou seja, o programa vai depender de qual transição aqui, de qual condição lógica vai ser verdadeira, para decidir qual caminho tomar. É claro que nós podemos ter também aqui, dependendo da situação, a gente vai trabalhar isso melhor lá na nossa semana 7, etapas aqui ocorrendo em paralelo. Isso é possível também, desde que a condição lógica aqui seja verdadeira, né? E dê essa condição do programa atuar aqui, né, com duas etapas em paralelo e assim por diante, certo? Então, para que o programa evolua aqui na linguagem SFC, a gente precisa que essas condições lógicas, né, associadas aqui às nossas transições, elas sejam verdadeiras para que o programa ele possa, então, ser executado ali, né, a partir da etapa em que se encontra. Pessoal, essas são as linguagens de programação que a norma nos traz, como vocês puderam acompanhar no material de estudos de vocês. Como eu falei, hoje a gente fala de uma forma mais superficial ali para conhecer um pouquinho de cada uma. No material de estudos de vocês também, vocês têm bastante conteúdo sobre isso, então, para quem não fez a leitura ainda, recomendo que sempre acompanhe o conteúdo por lá também. E como eu falei, né, nós teremos oportunidades aqui na semana 5 e na semana 7 de trabalhar de forma mais específica com a linguagem Ladder e também com a linguagem SFC, certo? Então, mais detalhes sobre essas duas linguagens a gente vai ver lá nessas semanas posteriores. Agora, pessoal, eu preparei um exemplo bem simplesinho para trazer para vocês nas linguagens de programação. Como eu disse, a única que eu não vou trazer vai ser em lista de instruções, porque lá no CodeSys a gente não tem essa linguagem disponível, tá? Eu não vou fazer com vocês aqui, pessoal, agora de abrir um novo projeto, de como criar, porque nosso tempo já está limitado aqui da nossa aula, tá? Mas eu vou gravando para vocês materiais extras, vídeos extras, que o professor mediador vai disponibilizar lá no estúdio de vocês, e aí vocês vão acompanhando, tá? Então, vou gravar como iniciar um novo projeto lá no CodeSys, na linguagem de programação, como fazer a simulação, enfim, tá? Então, fiquem tranquilos que eu vou fazendo esse apoio com vocês também, tá? Mas é só que aqui na aula a gente não daria tempo, assim, de passar o conteúdo e fazer mais essa parte, tá? Mas eu vou dando esse apoio para vocês, fiquem tranquilos. Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né, como eu falei, ele é um exemplo simples,
justamente para que vocês possam entender a lógica. Então, os exemplos que eu vou trazer para vocês aqui sempre não são muito elaborados, justamente porque eu entendo que muitos de vocês nunca tiveram contato aqui com programação de CLP, com essas questões, então eu prefiro que todo mundo comece ali do básico, né, do mais simples, para ter a evolução juntos, certo? Então, esse primeiro exemplo que a gente tem aqui na disciplina, considere um sistema de um portão eletrônico. Esse sistema é composto por sensores S1, tá? Então, ficou meio pequenininho aqui, ó, mas aqui eu tenho o S1 e aqui eu tenho o S2, que tem a função de indicar se o portão está aberto ou fechado, e um botão de controle que vai acionar o motor. O motor deve ser acionado em dois sentidos. MO para abrir o portão, né? Ou seja, para o portão deslizar aqui e abrir, ou MC para o portão deslizar aqui, né? Fechar no sentido contrário aqui, fazendo o fechamento do portão. Então, a lógica é bem simples. Se o sensor S1 aqui estiver acionado, ou seja, indicar aqui que o portão está fechado, e o botão for pressionado, o motor deve ser acionado no sentido MO, ou seja, o portão deve abrir até que o sensor S2 seja acionado. E aí, quando o sensor S2 for acionado, o motor deve desligar. Se o sensor S2 estiver acionado, indicando que o portão está aberto, e o botão for pressionado, o motor deve ligar aqui no sentido MC até acionar o sensor S1 e então ser desligado. Então, bem simples, pessoal. Sensor S1 acionado indica que o portão está fechado. Se o botão for pressionado, deve abrir até acionar o sensor S2. Se o sensor S2 está acionado, isso indica que o portão está aberto. Se o botão for pressionado, o motor deve ser ligado no sentido contrário, né? Ou seja, no sentido de fechamento, até que o sensor S1 seja acionado. E aí, acionando o sensor, ele funciona como um fim de curso ali também, e o motor deve parar, certo? Então, um exemplo bem simples. Aí, o Nelson falou assim, né, ali no chat. No exemplo dado, se o portão estiver no meio do trajeto e o botão for pressionado, seria isso, Nelson? Aí que tá. Aí eu deixo para vocês trabalharem um pouquinho aqui nesse exemplo e fazer as modificações necessárias ali, né, que vocês acharem conveniente melhorar esse sistema. Como eu falei, é um exemplo bem simplesinho para vocês terem essa visualização mesmo das linguagens de programação. Esse é o objetivo, beleza? Aí a lógica, né, como o Nelson falou ali, se o portão estiver no meio do trajeto e apertar o botão, geralmente o que acontece, né, na prática? A gente tem, na prática, geralmente, que o motor ele deve parar. E depois, pressionado novamente, aí o motor deve continuar o seu trajeto ou fechar, dependendo do acionamento anterior, mas aí já envolve uma questão de programa que possui memória, então já é uma lógica ali um pouquinho mais avançada que a gente não vai trabalhar nesse momento, beleza? O Enilton falou que pode ter uma temporização ali também para ele fechar quando abre. Sim, pessoal, é claro que aí essa lógica aí vocês vão poder trabalhar e melhorar e fazer as alterações necessárias. Já adianto para vocês que os exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou disponibilizar o arquivo para vocês abrirem diretamente no CodeSys, certo? Então, o que eu montei aqui, o que eu vou apresentar para vocês, vocês conseguem abrir e modificar aí, ou desenvolver a própria lógica de vocês, na linguagem que vocês preferirem, beleza? Eu vou parar a tela aqui, pessoal, que eu vou abrir o CodeSys aqui com vocês, com os exemplos, tá? Professora Paola, se tiver por aí, já altera ali para mim, por favor, a exibição da tela. Então, pessoal, como eu falei, né, hoje, para economizar o nosso tempo aqui, eu já tenho os exemplos prontos, tá? Então, assim, vídeos de como iniciar, de como fazer simulação, eu vou disponibilizar para vocês, porque daí, com mais tempo, que eu consiga ter um tempo direcionado para isso, tá? Então, um tempo específico para isso. Então, eu vou começar aqui com a linguagem do texto estruturado, seguindo a ordem que a gente trabalhou, lembrando que a única que eu não vou trazer para vocês é a lista de instruções, tá?
Pessoal, estão perguntando ali, até que carrega aqui o programa, sobre o CodeSys, né, se ele tem somente pago. Não, pessoal, o CodeSys, ele tem uma licença que é gratuita, tá? Então, no vídeo, eu disponibilizei um vídeo hoje que mostra ali como entrar no site do CodeSys, como fazer o cadastro. Fazendo o cadastro, você consegue baixar a versão básica dele ali, você consegue baixar sem custo, tá? Lógico, se for comprar alguma extensão ali do programa, aí sim é pago, mas tem a versão gratuita lá, e eu passei para vocês o vídeo, tá? Então, tem um cadastro lá para fazer, mas é bem tranquilo, não precisa pagar, beleza? Então, assistam o vídeo. Então, aqui, pessoal, eu fiz na linguagem texto estruturado, né, com as instruções condicionais, coloquei aqui os elementos, as variáveis aqui do meu sistema, né, então S1, S2 e botão, MO e MC aqui, né, o sentido de abertura, e estruturei esse programa, tá? Posteriormente, eu vou gravar para vocês como fazer as simulações, enfim, tá? Hoje vai ser mais rápido, mas eu vou fazer essa parte para vocês, fiquem tranquilos. E aqui eu vou fazer a simulação, então vou colocar ele aqui no modo de simulação. Vou conectar aqui com a minha máquina virtual. Ele vai fazer uma pré-compilação aqui, né, para verificar erros, enfim, tá? Então aqui, ó, 0 erros, 0 alarmes. E vou iniciar aqui a minha simulação. Então, aqui, pessoal, nesse momento, eu até acho que eu tinha criado uma tela de visualização aqui com elementos, mas quando eu vou fazer esse compartilhamento, ele dá esse erro, tá? Então, os elementos aqui vocês não vão conseguir ver. Mas eu vou falar para vocês também esses elementos de visualização que fica mais fácil. Depois eu gravo material para vocês. Então, aqui, eu vou mudar os valores das minhas entradas aqui, né, das minhas variáveis, conforme eu quero o funcionamento do programa. Então, notem que aqui, ó, o meu S1, S2 e botão, eles estão com valor falso, ou seja, eles não estão habilitados. Então, qual que era a lógica proposta lá? Se eu tenho aqui o meu S1 acionado e eu pressionar o botão, ou seja, também for acionado o botão, o meu motor deve acionar no sentido MO, ou seja, aqui no sentido de abertura, tá? Então, vamos imaginar, o meu portão está abrindo aqui, o botão, ele recebeu um pulso e ele vai sair do meu sensor S1, ou seja, o portão está abrindo e o sensor S1 já não está mais acionado e o botão ali foi dado somente um pulso. O meu motor, ele vai continuar abrindo aqui no sentido MO até que o sensor S2 seja verdadeiro aqui, ó. Então, o valor preparado, tá? E o valor atual aqui. Então, quando eu mudar o valor do meu S2, o meu motor, ele deve parar, que foi a lógica proposta. Então, o meu motor MO aqui parou, certo? Agora, se eu tenho o meu sensor S2 acionado e o meu receber um pulso ali no botão também, o motor, ele deve acionar no sentido de fechar, ou seja, no sentido MC. Então, quando eu mudar aqui, ele vai acionar. Mesma coisa. Se o botão foi somente um pulso, o meu portão está fechando, ou seja, meu sensor S2 não está mais acionado, o meu portão ele continua fechando, ou seja, o meu MC aqui continua verdadeiro até que o meu sensor S1 ele seja acionado novamente. E aí o motor para, tá? Essa daqui é uma forma de fazer a simulação onde a gente vai vendo aqui o estado das variáveis, tá, pessoal? Como eu falei, tem os elementos de visualização que a gente consegue colocar ali como se fossem uns LEDzinhos, uns botõezinhos. É mais fácil de visualizar, mas aqui compartilhando a tela acho que fica muito pesado, então ele dá aquele erro nos elementos ali, mas eu vou gravar um vídeo para vocês que fica mais fácil, beleza? Então aqui a gente tem, né, esse exemplo na linguagem, ó, ele deu tudo os avisos aqui sobre os elementos de visualização ali. Então, aqui na linguagem texto estruturado. Vou para a próxima linguagem aqui, pessoal, para a gente conseguir respeitar o tempo da aula. Vou abrir agora na linguagem Ladder, que também tenho pronto aqui.
Só um minutinho que ele já vai carregar. A lógica de funcionamento é a mesma, tá? O que vai mudar somente a linguagem de programação, então o mesmo raciocínio ali para o funcionamento. Aqui a gente já tem a carinha, né, da linguagem ladder, com os contatos abertos, contato fechado aqui e as nossas bobinas. Vou colocar aqui na simulação. Vou fazer a conexão. E vou iniciar aqui. A lógica, pessoal, é a mesma, tá? Então, S1 acionado. O botão aqui recebeu o pulso. O meu motor, ele vai abrir no sentido MO. Aqui a gente consegue ver a bobininha acionada aqui. Então, chegou no S2, minha bobina MO é desacionada, e se receber um pulso novamente aqui no botão, aí ele vai ligar, né, ele vai acionar o sentido de fechar o motor, de fechar o portão, até que o meu S1 seja verdadeiro novamente. Então, se acionou o S1, o motor vai parar. E aí, para acionar novamente no sentido de abertura, depende aqui do pulso no botão novamente, tá? Então, aqui na linguagem ladder, que eu acredito que seja mais familiar para vocês, né? Mas, de qualquer forma, para quem nunca teve o contato, né? Aqui a gente já tem essa representação de como fica na linguagem ladder. Agora eu vou abrir na linguagem diagrama de blocos. Bem rapidinho, tá, pessoal? Para vocês, para não ultrapassar muito o horário de vocês. E aí depois a gente finaliza com SFC. Só vou fazer os mesmos testes, a mesma simulação com vocês, para vocês terem. E como eu falei, depois eu vou passar os exemplos para vocês, beleza? Então aqui a gente tem diagrama de blocos, né? Então, como eu falei para vocês, né, eles são blocos ali que vão sendo montados de acordo com a função que a gente quer. Então, aqui eu tenho um bloco do tipo set reset para gravar o valor ali, como se fosse para memorizar, né, para travar aquele valor. E a função end, né, que depende aqui das condições. Então, eu vou ter aqui as condições para ter aqui na minha saída ou MO ou MC acionado. Então, vou colocar aqui na simulação. Então, aqui, valor preparado. Novamente, se o meu S1 está acionado e o botão recebe um pulso, então o meu MO vai ser verdadeiro. E aqui ele continua verdadeiro, mesmo que eu não tenha mais o S1 e o botão acionado. E vai permanecer nesse estado até que o S2 seja acionado. Então, desliga. Notem que, conforme a lógica foi solicitada no exemplo, não é automaticamente quando o S2 for acionado que o motor ele já vai acionar no outro sentido para fazer o fechamento do portão. Então, depende nós temos essa condição aqui do AND, ou seja, eu preciso do meu sensor S2 e do botão. E aí sim, ele vai fazer o acionamento do motor do portão. E aí vem aquela questão ali do Nelson, né? Ah, mas e se o botão for pressionado ali na hora que estiver no meio do caminho? Vai depender do que vocês querem que ele faça. Se ele para e retoma, o botão for pressionado novamente, ele retoma no sentido que ele estava, ele vai retomar no outro sentido. E aí vocês vão ter que utilizar, né, elementos aqui para fazer esse resgate ali do que foi acionado anteriormente para dar sequência na lógica de vocês, beleza? Mas essa daqui é a carinha da linguagem do diagrama de blocos. Para a gente finalizar aqui os exemplos, eu vou abrir com vocês da linguagem SFC.
Então, ficou bem parecido com aquele que eu trouxe no slide para vocês, né? Que ele não tem aquela paralela ali, enfim. Mas aqui a gente tem, né, as etapas inicial, os saltos aqui. Nós vamos falar sobre esses elementos da linguagem SFC, mas para vocês verificarem, né? Então, a gente tem aqui o início, né? E aí aqui as nossas transições, então, ou seja, as condições lógicas que eu quero, ou seja, aqui, nessa primeira aqui, eu quero que S1 e botão, ou seja, sejam verdadeiros, e S2 não seja verdadeiro. Então, nessa condição lógica, ele vem para essa etapa, onde a ação vai ser acionar o meu motor no sentido de abertura. Se a condição lógica for S2 acionado e o botão acionado, e o S1 não está acionado, aí ele vem para esse caminho do programa, onde ele vai ter a ação aqui de acionar o motor MC. E aí, quando, né, nesse caso aqui, ele está abrindo, ele está fechando, e aí o meu S1 é verdadeiro aqui, que eu tenho nessa transição, ele vai voltar aqui para o início, onde eu não tenho nenhum dos motores acionados, e fica aguardando ali, então, uma nova transição válida, uma nova condição lógica válida. Tá? Então, só fazendo aqui. Se o S1 é verdadeiro, eu vou começar com o S2 agora. Se o meu S2 é verdadeiro e ele recebe aqui um pulso no botão, ele vai acionar o motor no sentido de fechamento. E aí ele vai permanecer nesse estado até que a próxima transição seja válida, ou seja, até que o meu S1 seja verdadeiro. Se o meu S1 for verdadeiro, ele vai satisfazer essa condição e vai voltar aqui para o início. E vai ficar aguardando até a próxima transição válida. Então, se receber aqui o acionamento do botão, ele vai satisfazer essa condição lógica aqui e vai acionar o motor no sentido de abertura, até que a próxima transição seja válida, até que a próxima condição lógica seja válida, que nesse caso é o S2 ser verdadeiro. E aí sim, ele retorna lá para o início, isso porque eu tenho um salto aqui, ó, indicando qual etapa ele deve ir. Então, ele retorna aqui para o início e fica aguardando que a próxima transição seja verdadeira, beleza? Pessoal, então, como eu falei para vocês, né? Esses exemplos de hoje, eles são mais para que vocês possam ter essa visualização das linguagens de programação, certo? Não necessariamente que vocês precisam agora, nesse momento, entender essa lógica e refazer. É importante, eu vou repassar para vocês os arquivos, tá? Então, é importante que vocês trabalhem ali, brinquem com o que foi passado aqui, entendam esse funcionamento, tá? Aqui deixo as referências dos materiais utilizados para preparação dessa aula. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão mandando lá para o professor mediador para ele atender vocês, beleza? Eu vi ali que o Nelson falou mensagem de que não está conectado. Se isso for no CodeSys, Nelson, eu vou disponibilizar um vídeo essa semana para vocês ensinando, tá, como habilitar a máquina virtual para poder fazer as simulações, tá? Então, fiquem ligados lá no estúdio de vocês, assistam os links que forem disponibilizados para vocês, que eu vou passando as orientações para vocês, esses materiais extras, beleza? Pessoal, por hoje era isso. Então, espero vocês na semana que vem. Repito, sei que está cansativo, mas repito. Fiquem atentos no estúdio de vocês, que eu vou disponibilizando materiais extras para vocês por lá, tá? Na verdade, o professor mediador vai disponibilizar para vocês por lá. Então, fiquem atentos lá, todas as novidades que forem surgindo, porque lá vai ter mais coisas além daqui da aula, beleza? Pessoal, uma boa noite a todos, uma boa semana e eu espero vocês na semana que vem. Até mais.